ele já tinha colocado a palavra no meu coração. E eu glorifico a Deus por tudo. Eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem me dado. Eu glorifico ao Senhor porque o Senhor, Ele fala conosco. E eu pedi ao Senhor uma confirmação da sua palavra, e a irmã Cleusa trouxe essa palavra abençoada, né? E foi a confirmação da palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder tratar nessa noite. Não a mesma palavra, mas a palavra semelhante a essa, né? E como a gente está na campanha de Provérbios, capítulo 14:1, da mulher sábia, eu pedi ao Senhor uma palavra, né? E essa palavra o Senhor já tinha colocado no meu coração, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20, do versículo 16 até o versículo 18. 19, até o versículo 19. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A partir de 2 Crônicas 20, a partir do versículo 16. 2 Samuel, é porque tem crônicas também. Glória a Deus. E fala sobre uma mulher sábia, né? E eu estava pesquisando, eu já até ministrei sobre essa palavra aqui, mas a ministração ela foi diferente. Não foi sobre exatamente, né, o que a gente vai falar aqui nessa noite, né? O Senhor ele renova a sua palavra, né? E o Senhor ele colocou aqui no meu coração essa palavra, 2 Samuel, capítulo 20, versículo 16, que diz assim: Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse a mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pedirão conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Porque, pois, demorarias a herança do Senhor? Glória a Deus. Somente até aqui. Porque essa palavra ela nos fala que Zeba, ele tenta, né? Ele incentiva o pessoal a procurarem a matar Davi. Só que o Senhor não quer que eu fale sobre Davi, mas sim sobre essa mulher sábia. Por quê? Porque ela diz na sua palavra, dizendo, né? Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pedirão conselho a Abel, e assim o cumpriam. Ou seja, antigamente eles tinham conselhos, eles tinham um grupo de conselheiros. Pastor, me falaram que corrija se eu estiver errada, porque eu nunca estudei a profundo sobre essa palavra. Mas o Senhor tem colocado ela no meu coração para os dias de hoje. Por quê? Porque antigamente tinha um conselho da casa de Israel que todas as dificuldades que o povo de Israel, né, ou das cidades circunvizinhas, que precisavam de um conselho, quando eles não conseguiriam resolver entre si, eles levavam à casa de Abel. E ali na casa de Abel havia os conselheiros, que quando não tinha ali uma resolução imediata, eles entravam com aquela causa perante o Senhor e se colocavam à disposição do Senhor
assim, olha, a sabedoria de Salomão tem a redação mais recente dentre os componentes do cânon grego do primeiro testamento Septuaginta, intitulado por Jerônimo, século IV e século V, do livro da sabedoria, e é dirigido a judeus residentes em Alexandria e teria sido escrito ou relacionado anonimamente por volta do ano
Senhor. Na mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu povo, a este teu tão grande povo? Ele pediu ao Senhor sabedoria e conhecimento. Glória a Deus. Salomão, ele foi constituído rei sobre Israel. E, assim, segundo a palavra que está escrita, eu imagino Salomão falando assim: nossa, e agora? Como é que eu vou governar esse povo? Eu não sou igual ao meu pai, eu não tenho conhecimento do meu pai, eu não tenho sabedoria do meu pai, o que eu vou fazer? Aí o Senhor, ele constrói o templo conforme o pai dele deixou instruído para ele e fez conforme a vontade do pai dele. Só que o pai dele orou e pediu ao Senhor, e o Senhor revelou para ele: vai fazer assim, assim, assim. E assim ele fez, assim Salomão ele fez. E quando terminou de construir, o Senhor viu e apareceu para
intenções. Aleluia. Por que Deus chama Bezalel e Aholiabe? Deus fala para Moisés ele fazer uma tenda. E aí o Senhor fala: olha, Moisés, você vai fazer a tenda, você vai fazer os véus, as colunas, vai fazer a arca, vai fazer o propiciatório, vai fazer a mesa, vai fazer o altar do holocausto, vai fazer o castiçal. E eu creio que Moisés ele fala assim: Senhor, sei fazer isso. Porque Moisés ele liderava o povo. E eu creio que Moisés falou assim: Senhor, eu não sei fazer. Mas como Deus ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa intenção, eu creio que Deus olhou Bezalel e Aholiabe e eles falavam no coração deles: nossa, eu quero trabalhar na obra. Ô Senhor, me dá sabedoria, me ensina a me fazer a tua vontade. E o Senhor chama eles pelo nome. O Senhor diz aqui, ó: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. O Senhor os chamou porque, creio eu, porque o Senhor viu o desejo do coração deles de fazer a obra. Aleluia. E o Senhor os encheu de sabedoria. Primeiro, Aleluia. o Senhor chamou. Segundo, o Senhor ensinou. Terceiro, o Senhor falou: vai e ensina. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. O Senhor ele chamou, ensinou, revelou e falou: agora vai, faça e ensine. Assim Aleluia. o povo antigamente fazia.
Glória. E ele não precisou ficar mais dias. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo, ele luta contra as nossas vidas. Muitas das vezes, quando a gente não está entendendo a situação, a gente tem que pedir ao Senhor, o Senhor me mostra. Porque o Senhor, ele fala, ele nos mostra e ele nos dá a vitória. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade e pedir aos irmãos, olhem, irmãos, olhem, interceda, pergunta ao Senhor, Senhor, qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? E faça conforme o Senhor te falar que é o seu chamado. Comece a orar para que Ele vai pagar um preço pelo seu chamado. Porque quando o Senhor ele nos dá um chamado, é porque através do nosso chamado nós vamos ganhar almas para o reino dos céus. Amém? E assim eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.